Você sabe o que é salário, Michele? Michele Silva. Acho que é uma remuneração, um pagamento pelo serviço que você presta. Muitas vezes pode ser estratégico você ter um salário menor do que o seu funcionário. Então o salário, ele é um acordo comercial. Então quando eu contrato a Michele, eu faço um acordo com ela. Eu quero que você use suas habilidades dentro da minha empresa pra gente gerar valor para um mercado. Em média, o salário de um funcionário custa 183% do salário bruto. Você tinha dificuldade de pedir aumento? Você tem dificuldade? Eu tenho até hoje, tá? Tem dificuldade? Vou até pedir dicas aqui depois. Vai só até onde você quiser, tá bom, Michele? Mas eu nunca pedi um aumento de salário, assim. Porque eu acho que a gente precisa trabalhar esses receios, assim. E, de fato, será que eu valorizo meu trabalho? Será que eu enxergo valor no meu trabalho? Você não consegue dar aumento pro seu funcionário porque você não tem clareza das finanças do seu funcionário. Realidade aqui, o que eu costumo dizer é que nada é de surpresa dentro de uma empresa. Então, o aumento de salário das pessoas não é uma coisa de surpresa. Comunicação dentro da empresa é a força e a fraqueza dela. Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você empreende, se você trabalha no negócio, fica por aí porque o conteúdo que a gente trata por aqui é pertinente para você também. Acredita em mim. Hoje eu estou muito feliz, pois o episódio de número 42 é um número importante nesse momento, para mim, não falarei por quê. Todo mundo sabe aqui já. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de saudar a presença da nossa gloriosa, ilustre e brilhante, poderosa Michele Silva. Olá, Flós. Olá, pessoal de casa. De casa não, de qualquer lugar. Que estão nos assistindo e nos ouvindo. Sou a Michele Silva, gerente de comunidade aqui no Granato, responsável por facilitar os grupos que giram em torno da nossa marca, principalmente os nossos clientes. E hoje eu estou... É uma nova mulher. De visual novo. E outra coisa. Para quem nos enxerga... Para quem está nos assistindo... em vídeo, Michele está com um visual novo. Para quem não pode nos ver, Michele é uma mulher negra. Ela tem o cabelo... Normalmente o cabelo dela é um... Como que eu falo como é o seu cabelo? É crespo. Crespo, mas... Black. Sim. Super presença. Hoje ela está com um... É lace que chama? É um rabo de cavalo. Um rabo de cavalo. E o óculos que também mudou. Exatamente. Eu sou um homem branco, cabelo raspado, certo? Alguns fios brancos. Vários fios brancos. E hoje estamos testando um novo microfone. Então a Liberdade... Olha, a gente tá livre hoje. A Liberdade cantou aqui nesse podcast. Eu não sei nem pra onde eu vou aqui, ó. Mas tudo certo. Hoje trataremos de um assunto muito interessante. Nós vamos falar para você aí que nos ouve, seja você a pessoa que quer receber ou dar, você vai ficar sabendo aqui por que o aumento não acontece. Então, por que o empreendedor não consegue dar aumento para os funcionários e por que os funcionários não conseguem justificar o aumento. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de agradecer demais o nosso amado Granatum Financeiro, o melhor software de gestão financeira da galáxia inteira. Se você ainda não teve a oportunidade de aproveitar os 7 dias grátis para testar, entra lá em www.granatum.com.br e teste esta maravilhosidade, testa o nosso atendimento, fale com as pessoas lá que elas vão te ajudar, não só com o uso da ferramenta, mas também entender o seu negócio, tudo que é possível aí. Nós já atendemos dezenas de milhares de empresas. Então a gente tem, acho que todos os segmentos, a gente tem alguma experiência aqui e pode te dar ideia de como você pode melhorar a gestão financeira da sua empresa. Então se cadastra lá, www.granatum.com.br. E agradecer demais os nossos parceiros que estão aqui atrás das câmeras da 7EF, que é quem capta essas imagens e o áudio e também traz essas inovações aqui, por exemplo, o microfone maravilhoso. Os caras super comprometidos. Então, se você vai casar, se você vai fazer aniversário, se você vai fazer algum evento, se você tem um produto, se você quer... Temos aqui Augusto, piloto de drone. Se você quer fazer imagens do rally na sua chácara, chama os caras, www.7ef.com.br, porque os caras manjam, são comprometidos demais e eu indico. Certo? Então, beleza.
Por que você não consegue dar aumento para o seu funcionário? É muito louco, porque quando a gente estava falando sobre essa pauta, o aspecto que a gente sempre trata aqui é o aspecto financeiro, né? Então, em geral, não, eu não posso dar um aumento agora porque a minha empresa não tem condições. O grande fato é que tem vários aspectos, não só financeiros, que influenciam em dar ou não esse aumento, e eu queria tratar hoje com você. Fica por aí, vai valer a pena. Eu vou tratar sobre algumas questões que você pode tratar aí. Seja você o funcionário que está pedindo, ou seja você o chefe, certo? Mas antes de tudo, queria fazer uma reflexão aqui sobre o que é salário. Você sabe o que é salário, Michele? Michele Silva. Você sabe o que é salário? Qual é a sua visão sobre salário? Acho que é uma remuneração, um pagamento pelo serviço que você presta. Uma troca. Certo. Então, você presta um serviço para a empresa e a remuneração é o salário. Então, o Granato recebe o salário dos clientes. Olha aí. Então, acho que existe uma relação. Acho que o que muda tudo e o que torna muito difícil, né? O tema salário, os acordos e essa discussão, ela é abrangente demais, assim. É porque existe um contrato comercial entre uma pessoa física e uma instituição, um negócio. Então, quando eu contrato a Michele, a gente faz um acordo comercial. Então, Michele, preciso que você preste os seus serviços ou use suas habilidades aqui dentro do meu negócio e eu vou te remunerar para que você faça isso. Então, existe essa relação da pessoa para a criação de valor dentro de uma instituição que vai ter fins lucrativos ou não. Porque quem trabalha em ONG não recebe salário? Recebe. Recebe também. Então, o salário, ele é um acordo comercial. Então, quando eu contrato a Michele, eu faço um acordo com ela. Eu quero que você use suas habilidades dentro da minha empresa para a gente gerar valor para um mercado. Porque o salário ele acontece dentro de qualquer tipo de negócio, né? Então, uma ONG, as pessoas da ONG não têm salário? Tem salário. Porque todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver e esse é o acordo. Então, o salário... E aí a história do salário, né, vem de lá de trás, onde nos tempos muito passados, o sal era um item de muito valor, porque ele conservava carne, né, alimentos, enfim. E aí as pessoas, os trabalhadores recebiam o sal, né, mesmo, de fato, o salário. Daí que vem a palavra. Mas é importante entender que só o fato, né, essa provocação que eu fiz ali no começo, então os nossos clientes pagam o nosso salário? Sim, indiretamente sim, né? Porque se a gente não tem cliente, o negócio não existe, não tem dinheiro, não tem salário. Mas a relação entre um cliente, né, e o fornecedor desse cliente é diferente de um funcionário para uma empresa. Isso muda tudo. Isso adiciona uma camada de complexidade que diz muito sobre comportamento humano, né? Então, a provocação que eu faço sempre, né? Quando esse tema ele é um tabu dentro dos negócios que eu passo ali, é preciso entender a estrutura do negócio e é preciso entender primeiro se quem define que o salário vai ser aumentado ou não quer de fato dar aquele aumento. Sim. Né? Eu já falei em outros episódios do podcast aqui também que quando você abre um negócio, existe um bichinho dentro do empreendedor e de quem está ao redor também, né, os próprios funcionários, de que o dono do negócio é a instância máxima dentro de qualquer posição ali naquele negócio. Então, eu poderia, por exemplo, assim como eu tenho uma escola. Eu não sou uma instância máxima dentro daquela escola em absolutamente nenhuma posição. Então, os tutores, os pedagogos, eles são muito mais importantes, têm muito mais valor. A diretoria tem muito mais valor. Eu não participo nem da diretoria, eu participo do conselho da escola, né? Então, essa relação tem que ser entendida principalmente por quem define sobre o salário, porque muitas vezes pode ser estratégico você ter um salário menor do que o seu funcionário. A estrutura da CLT, a estrutura social não permite, por exemplo, que um chefe tenha um salário menor do que um funcionário.
Porque existem os cargos, existe aquela... A gente estava até falando, né, da equiparação salarial. Então, se eu tenho a mesma função que você aqui, mesmo não produzindo ou não desempenhando a função igual a você, a gente tem que receber o mesmo salário e tal. E existe muito essa questão de a definição do salário, ela passa primeiro pela vontade de quem dá o aumento do salário querer dar o aumento do salário. E isso não acontece muitas vezes por conta dessa falta de humildade de entender que vai ser bom para o negócio aumentar o salário. Eu aqui, falando particularmente, nós aqui, os sócios dos negócios aqui, a gente ficou durante os bons 4, 5 anos do negócio tendo o salário mais baixo de dentro da casa. Sério? Essa é uma Primeiros anos? Uhum. E essa é uma questão. Então, é importante entender que momento que você está do seu negócio, se você é empreendedor, né? Falando para o empreendedor, para a empreendedora. Que momento você está do seu negócio, quão estratégico é ter bons profissionais que mereçam um salário maior do que o seu ali para gerar mais valor dentro do seu negócio, né? E mais do que isso, ser muito justo quando for avaliar esse aumento de salário, porque na vida, né, nós seres humanos, a gente sobrevive por conta de uma coisinha chamada viés, né? Então nós temos vieses cognitivos que permitem que a gente olhe um padrão, tipo, se eu olhar para a tomada, eu vejo uma carinha ali, né? Esse viés, ele é um viés que vem de lá da pré-história, porque o homem, para sobreviver, ele identificava a cabeça de uma onça no meio do mato lá. Sabe, de longe, a distância ali. Chama pareidolia isso. Então a gente tem uma série de vieses aí que não deixam a gente ir adiante para uma série de questões. E um deles é esse, né? De você se sentir inferiorizado ao ganhar menos do que o seu outro par. Que pode ser o seu funcionário ou pode ser até o seu parceiro de trabalho. Então existem várias empresas que têm ali uma política onde várias pessoas, vários pares, contribuem e influenciam na definição do aumento ou não do salário dos seus pares ali. E isso vira meio que um jogo político e isso é muito impactado por questões de viés, né? Porque eu vou ser inferiorizado, eu vou me sentir mal. Você, Michele Silva. Tô aqui tentando acompanhar ele. Gosto muito das suas opiniões, porque a gente vai falar muito daqui a pouquinho sobre o aspecto financeiro e óbvio, né? E lógico, assim. Mas eu queria você, trazendo sua experiência aqui, sincera, hein? Meu Deus, não calma. Foi combinado fora das câmeras isso aqui. Então, aí ela já fica com cara desesperada, cara, adoro essa. Você já passou por um momento, você teve uma equipe. Já tive. Já teve uma equipe. E você já participou de equipe. Você já influenciou no aumento de pessoas? No aumento de salário de pessoas? Nessa outra empresa que eu trabalhei, não. Porque era decidido muito de cima, né? Já tinha meio que um Todo padrão. aumento era de cima. Exatamente. Você se sentia mal ou super feliz quando o seu par recebia um aumento e você não? Você fica triste, né? Fica triste, né? Fica Por quê? decepcionado. Nossa, momento abrindo aqui. Vai só até onde você quiser, tá bom, Michele? Momento abrindo os segredos de Michele aqui. Não sei, eu acho que dá uma sensação de que você não tá entregando o suficiente ali, o que você precisa fazer. Eu acho que também, às vezes, como é que eu vou pedir um aumento de salário, assim? Então, acho que passa por várias questões. Você tinha dificuldade de pedir aumento? Você tem dificuldade? Eu tenho até hoje, tá? Tem dificuldade? Vou até pedir dicas aqui depois. Por quê? O que você sente? Falou, assim, isso aqui não vai virar uma terapia, hein? Não. É porque eu quero trazer é importante esse aspecto, né? Porque eu quero... Esse é o lugar onde a gente tem incertezas, que minha fala começou sobre isso, né? O salário é diferente de uma relação comercial cliente-fornecedor. Ela é uma relação entre pessoas, né? Dentro de um negócio. Então eu quero entender primeiro esse aspecto para depois ajudar com ferramentas e pontos que a gente pode observar para trazer mais segurança e mais certeza nesse momento. Mas qual é a dificuldade? O que você sente? Eu acho que eu sinto medo, sabe? Como que eu vou defender esse aumento, assim?
Quero até contar uma história, Conta. uma breve história sobre para as pessoas Dos lugares. Dos lugares que estão nos ouvindo. Ouve e assista. Há algum tempo atrás, alguns anos, não sei quanto tempo atrás, a gente já estava na pandemia e eu queria muito aumento do salário. Mas aí eu comecei a me questionar. Falei, gente, como eu vou pedir aumento do salário? Aqui já no Granato, tá, gente? Vou trabalhar mais, preciso entregar mais, preciso... Que momento? Faço uma reunião, apresento números. Entrei, assim, numa noia absurda. E eu levava isso pra minha terapia semanalmente. E eu falava, não, mas não faz sentido. As pessoas estão sendo mandadas embora nesse momento de outras empresas. Como é que eu vou chegar e pedir um aumento de salário? E aí, eu recebi um aumento de salário logo depois, assim, dessas semanas. E eu entrei em parafuso depois, assim. E aí minha terapeuta falava assim pra mim, mas você queria isso? E eu falava, não, mas é como se eu não merecesse. Assim, você entra numa paranoia, assim, eu, né, particularmente. Entrei numa paranoia pensando assim, foi muito fácil. Muito fácil, entre aspas, mas eu trabalhei muito pra conquistar aquilo. Então, é um processo que eu fui trabalhando internamente, mas eu nunca pedi um aumento de salário, assim. Porque eu acho que a gente precisa trabalhar esses receios, assim. E, de fato, será que eu valorizo meu trabalho? Será que eu enxergo valor no meu trabalho? Sabe? Essa é a questão. Essa pergunta é a pergunta. A pergunta principal. Como você mede que você está trabalhando muito? Que você está entregando muito? Essa é a pergunta. Então, os aspectos, e aí aqui a gente fala sobre gestão financeira e empreendedorismo, né? Então, aspectos financeiros, eles sempre ajudam a gente a embasar esse tipo de decisão, inclusive para quem vai pedir. Então, é muito claro, a maioria dos vendedores, eu não sei nem agora como está esse mercado de vendas e tal, se continua assim, mas a maioria dos vendedores recebe comissão. Então, a relação do estou trabalhando muito versus estou ganhando muito porque estou trabalhando muito, ela é muito direta, né? Então, se vende mais, ganha mais, se vende menos, ganha menos e teoricamente, esse é o debate, né? Então, tem época que você trabalha mais, tem época que você trabalha menos, ou que você entrega mais, que você entrega menos, só que tudo isso é nessa nuvem de agonia de sensações. Então, os aspectos importantes assim, a serem levados em consideração é o que você entrega em termos de indicador mesmo. E aí a gente está falando de financeiro, mas não só financeiro. Então, de repente, o seu trabalho aí, ele não está relacionado diretamente com a produção de valor, mas é uma profissão de suporte absurda. Se você trabalha com pessoas, se você trabalha com cultura, né? Claro que isso reverbera, claro que isso é o alicerce para que as coisas aconteçam, né? Mas é difícil de medir. De qualquer forma, sempre existe alguma forma de medir. Então, do mesmo jeito que a sensação do nossa, eu não mereci. Não, você mereceu. Sob o ponto de vista de quem estava avaliando ali, você mereceu. Eu mereço mais, mas aí eu recebi um aumento. Não, mas eu acho que foi muito fácil porque eu não merecia, não galguei. E se você está sempre atento ao que está sendo produzido de valor, você consegue se convencer mais facilmente de que uma pessoa merece um aumento, precisa receber um aumento ou não. Certo? Então, primeiro tompo é bom, né? Primeiro ponto que a gente tocou aqui foi sobre aspectos, né, que são intangíveis, né, que estão dentro da nossa cabeça e basicamente estão relacionados ao comportamento das pessoas dentro do coletivo da empresa, certo? Há também, como eu comecei falando aqui, aquela fala do tipo, não, eu não posso pedir um aumento. E aí você olhou para o macroambiente, porque as pessoas estão sendo demitidas, e eu conheço vários casos que porque a empresa não está indo tão bem. Sim, muito. Né? Eu vejo muito isso. E aí, se vier a próxima pergunta, não está indo tão bem quanto, né? Por que não está indo tão bem? Não teve lucro, não está aumentando a receita, está perdendo cliente. E essa segunda resposta, normalmente ela não vem. Mesmo para quem já está convencido ali de não vou pedir um aumento agora porque a empresa não está tão bem. Do mesmo jeito, do lado do empreendedor, tem a questão a empresa não está indo tão bem, então eu não me sinto seguro de aumentar aqui a minha folha de pagamentos porque a empresa não está indo tão bem. E aí
quanto que não está indo tão bem? Qual a importância do ativo de pessoas dentro da sua empresa? Qual é a importância de um determinado funcionário que você está mirando dentro do seu negócio na produção de valor? Então, esse tipo de análise, de avaliação, dá para você fazer financeiramente. E aí existe também a questão do desconhecimento nesse aspecto financeiro. Então, ponto número 1 que a gente observa muito aqui. As empresas não têm ali feito corretamente o fluxo de caixa previsto, por exemplo. Então, não tem previsão de quanto vai gastar, não tem previsão do próximo cenário. E mesmo que tenha, percebe que está um pouco apertado ali e fala assim, não, está só sobrando, sei lá, 100 mil reais por mês aqui, eu não posso comprometer mais o meu lucro para dar aumento para essas pessoas aqui. Quando existe o conhecimento, falta também conhecimento para entender. Você sabe quanto, em média, no Brasil, um funcionário custa para a empresa? Não faço ideia. Tipo assim, eu ia te perguntar isso. Não faz ideia? Não faço ideia, mas assim, porque às vezes quando eu vou dar o salário, eu não preciso considerar só aquele valor que eu vou pagar, né? Existe um custo muito maior, o dobro do que o meu funcionário recebe. Não tem, tô chutando aqui. O dobro? Você acha que é o dobro? Você acha que é o dobro? Você, Alan, você acha que é o dobro ou você acha que é menos que o dobro? Que um funcionário custa? Menos que o dobro? Um funcionário custa para a empresa. Então, se eu recebo 2 mil, é menos que 4 mil. E eu acho que é 4 mil. Você acha que é 4 mil? 4 mil, todo mundo é. E eu trabalho com financeiro, talvez, se eu falar errado. Dicas de aumento, Michele. Então, varia muito, certo? Mas, em média, o salário de um funcionário custa 183% do salário bruto. Então, tipo assim, se eu recebo 2 mil, para a empresa você vai custar 3.800. Para a empresa, de uma maneira geral. Há, porém, o lado de impostos que o funcionário também paga, que são os descontos. Então, na média, um funcionário recebe o salário mesmo para o funcionário, chega ali, considerando que os 100% são esses 186% aí. 32% na mão do funcionário. Então, 32% de tudo que ele custa, em média, numa empresa no Brasil, é isso. Um funcionário custa 186% do salário bruto, vai chegar a 32% na mão dele. Então, saber disso, né, de quanto custa, em média, o funcionário, e isso varia por quê? Porque a gente está falando aqui do salário, vale transporte, vale refeição, coisas que são obrigatórias ali de serem oferecidas. Mas existem empresas que dão seguro de vida. Plano de saúde, odontológico. Exatamente, academia, vários benefícios. Cursos. E aí isso vai custar muito mais. Quando você vai dar um aumento de salário, algumas coisas são fixas, né? Tipo, esses benefícios fixos aí, beleza. Mas você vai pagar mais imposto, você vai pagar a sua guia de imposto, vai ser maior e esse salário vai aumentando. Então, não ter essa clareza ali para tomar a decisão faz com que essa decisão seja sempre protelada. Então, duas coisas nesse aspecto mais objetivo primeiro, você não consegue dar aumento para o seu funcionário porque você não tem clareza das finanças do seu funcionário. Realidade aqui, diretamente na sua cara. Falando para o empreendedor ou para a empreendedora, né? Você não tem o fluxo de caixa, não tem a previsão no seu fluxo de caixa e você não simula o cenário. Então, quanto seria para eu dar aumento para a Michele aqui? Farei esse exercício aqui, a hora que acabar o episódio, porque eu tenho o nosso fluxo de caixa, tenho o Granatum, sempre à mão ali, consigo Exatamente, fazer essa... a gente tem tudo lá avançado. Exato. Então, eu consigo simular isso muito fácil. Tá, mas eu quero te fazer uma pergunta agora, como... Suponhamos que eu vou empreender. Certo. Sou empreendedora agora. Você tá com cara de empreendedora hoje, Michele. E aí, no momento de contratar, eu preciso avaliar dicas práticas, assim, o quanto essa pessoa vai... Como eu posso dizer? Por exemplo, o Granatum é um software financeiro, então a gente precisa muito de desenvolvedor, né? Desenvolvedor é um cargo... Uma função extremamente importante para que o Granatum se mantenha. Sim. Aí tem o atendimento também, que é muito importante e tal. Eu, como empreendedora, eu preciso avaliar o quê? O quanto
a importância dessa pessoa para o meu negócio, o mercado, porque eu também tenho que olhar para o mercado, o que o mercado oferece para esse funcionário. Sei lá, um dev pode trabalhar de qualquer lugar, e aí estou concorrendo com o Brasil e lugares internacionais. Sim. Tudo isso eu preciso levar em consideração, né? E quanto que eu tenho de dinheiro ali para minha empresa. São esses os principais, ou você acha que tem alguma coisa a mais? Eu acho que esses são os principais, né? Eu gosto sempre de olhar muito mais para dentro do que para fora. Por quê? A gente acabou de passar por uma superinflação do salário de desenvolvimento, de profissionais que desenvolvem software, né? Por quê? Porque a gente tinha as big techs contratando loucamente, com salários absurdos, assim, e tal, com muito dinheiro queimando. E aí, a tendência do mercado agora é de normalizar, porque ninguém está mais gastando dinheiro loucamente. A gente tem um cenário macroeconômico ali onde Estados Unidos, que é uma potência forte, vai entrar em recessão muito provavelmente. E isso reverbera de maneira geral em todos os mercados. Então, a gente tende a ter um mercado voltando à normalidade, né? Então, parece que é normal. Por que eu falo normalidade? E por que eu falo eu gosto de olhar para dentro? Porque nós somos uma empresa de desenvolvimento de software fundamentalmente, né? Então a gente desenvolve um software e aí a gente entrega esse software em forma desse serviço todo completão que a gente tem aqui no Granatum. Mas o que a gente entrega de fato é o desenvolvimento. E aí, o quanto eu consigo gerar de valor ou cobrar de um cliente, aí eu tenho o Ateliê de Software também, que é uma outra empresa de desenvolvimento de software que trabalha com software customizado. Então, como é que eu consigo vender esse serviço que eu estou contratando ali de um profissional de dev? Eu sempre olhei muito para dentro dos negócios para entender o que estava acontecendo no mercado e qual é a capacidade que eu tenho. Então, não adiantava eu acompanhar esse salário inflacionado, primeiro porque eu não venho de hoje, né? A gente está no mercado há muito tempo. Então, a gente sabe qual é o valor de fato normal ali do salário. E a gente sentiu essa dificuldade porque a gente era muito transparente, né, nas entrevistas e tudo mais, até mesmo no rebalanceamento ali dos salários, que isso acontece o tempo inteiro, né, nos negócios da WebGo, de entender, olha, o quanto a gente está entregando de valor para o mercado e conseguindo captar isso em forma de dinheiro, quanto a gente está vendendo, e quanto que o mercado está pagando para profissionais desse tipo. O nosso ambiente aqui leva muito em consideração, a gente é muito pé no chão, né? Então, a gente olha muito para o fluxo de caixa, muito. A gente tenta preservar ele porque é o que garante todo mundo receber o salário, garante a gente passar por uma pandemia sem demitir, né? Garante a gente ter essa segurança no negócio, porque a gente, de certa forma, age de forma justa com as pessoas. Então, a gente faz, óbvio, essa avaliação externa, né? Uma avaliação macro, mas eu gosto de olhar muito pro lado interno, para dentro do negócio, porque existem atividades que a gente sabe que são de mais valor para o próprio negócio. Né? A gente consegue extrair ali mais valor e transformar ele em faturamento. E esse é um ponto importante, porque a gente tem salários que são do tipo custo e salários que são do tipo despesa, que é o que eu estava falando. Então, o salário se você está num momento tendo que decidir se você vai contratar um profissional de suporte, né, um auxiliar administrativo, né, ou se você vai, no nosso caso aqui de desenvolvimento, contratar um desenvolvedor e você não tem caixa para fazer as duas coisas, você tem que levar em consideração e entender que tipo de investimento que você vai fazer ali. Eu vou dar um aumento aqui para não perder esse profissional ou eu vou contratar um profissional, né? Então, você pode também decidir. E a dica que eu dou, que é o que a gente sempre fez aqui, é ser muito transparente, principalmente com quem está precisando e merecendo, né, o salário. O que eu costumo dizer é que nada é de surpresa dentro de uma empresa. Então, o aumento de salário das pessoas não é uma coisa de surpresa. O aumento de salário dentro da empresa é uma coisa que vem sendo construída e você tem que estar atento a esses sinais. Então, invariavelmente, você tem que começar a montar uma estratégia para criar condições para que os salários sejam aumentados. Todos de uma vez? Só de algumas pessoas primeiro, depois de outras? Monta aí o seu plano
Mas não acontece do nada. Não é assim, nossa, a gente estava indo tão bem aqui, agora a Michelle me pediu um aumento de salário. Não. A Michelle está produzindo dia a dia, está entregando o trabalho dela ali. Eu sei que isso vai desembocar em uma remuneração melhor, com certeza. Essa é a política que a gente sempre levou aqui, essa é a dica que eu dou para quem está ouvindo. E, mais do que tudo, olhar muito para o seu fluxo de caixa para tomar esse tipo de decisão. Simula. Se você tiver o granatão, tudo lançado lá, bom, eu vou dar aqui R$1 de aumento para a Michelle. Como que isso aqui vai reverberar no meu fluxo de caixa? Dá para simular isso. Então, hoje existem ferramentas, você consegue simular. Para dizer não e para se convencer. Falar, pô, realmente cabe no meu orçamento, cabe aqui no meu fluxo de caixa, é uma posição estratégica para mim ou não, existe o merecimento interno mesmo, falei com os pares dessa pessoa, estou não sendo influenciado pelos meus vieses aqui e acredito de fato que ela merece. Isso vai te dar mais certeza para falar o sim e para falar o não também. Não, se eu te der o aumento aqui que você quer, nesse momento vai dar muito ruim. Então aí planeja. Senta, você pode inclusive sentar junto com a pessoa e falar assim, então vamos montar aqui um plano. Nos próximos 3 meses você vai ter esse aumento, depois dos 6 meses o outro, e depois de 9 o aumento que você quer. Vamos negociar isso? Essa segurança também é muito apoiada por ferramentas de gestão. Números que vão te dar muito mais segurança e tirar dessa sua zona sombria do tipo assim, não sei se eu posso, meu Deus, eu tenho muito medo, não sei se eu quero. É isso aí. Uma pergunta para você pois agora. Não. Que você falou aí. Você citou que funcionário pode ser custo, mas funcionário pode ser despesa. Sim. Me explique melhor. Muito bem. Olhando por essa ótica do financeiro, né? Dentro de um negócio. Eu, por exemplo, aqui no Granato, seria despesa, né? Como marketing. Você é despesa. Exatamente. Então, fale mais sobre isso. Legal. É importante entender que dentro da empresa tem custo, despesa, falando do dinheiro saindo, né? Ou é custo, ou é despesa, ou é perda, né? Então, custo é todo aquele investimento que você faz e vai ser transformado de novo em dinheiro, né? Em produto ali. Então, o que você entrega para o seu cliente, né? Ou, no nosso caso, o software. O salário dos desenvolvedores, que são os desenvolvedores que trabalham no desenvolvimento do produto. Porque tem o desenvolvimento suporte também, que é uma tarefa operacional. Sim. Que aí já é despesa operacional. Então, o custo é tudo aquilo que está relacionado com o que você cria de valor para o seu cliente. Então, os desenvolvedores do time de produto, eles são o custo aqui dentro do Granato, né? Se você tem uma confeitaria, as cozinheiras ali, as confeiteiras, elas são o custo do seu negócio e por aí vai. E despesa são todas aquelas aqueles gastos que são para suportar a operação do que você vai entregar. Então aí pode entrar o marketing, o administrativo, né? São despesas operacionais. Claro que existem nuances aí, então se você faz uma campanha, se você... Aqui no Granato a gente trata muito de custo de aquisição, né? Então o salário da Michelle está relacionado diretamente com o custo de aquisição, que é uma despesa operacional, mas está totalmente relacionado com venda, né? Então o custo é o salário das pessoas que estão produzindo o que você vai vender, a despesa é o salário das pessoas que estão no suporte do produto que vai ser entregue para o seu cliente. E perda é perda mesmo. Então, caiu um raio, queimou o computador, você não tinha seguro, roubaram o seu escritório, essas coisas todas aí. Então, são esses 3 tipos de gastos aí dentro. Como que seria a perda de funcionário? Talvez uma ação trabalhista, uma indenização. Isso é perda, né? Esse dinheiro ele simplesmente foi perdido. Certo? Exatamente. Então, para que o empreendedor consiga analisar, ele precisa que o negócio esteja organizado, né? Organização, análise e planejamento, senhoras e senhores. O fluxo de caixa é o rei. Exatamente.
o maior de todos, eu preciso olhar para ele e não só lançar o meu presente, né, e meu passado, mas principalmente o futuro, que é a previsibilidade. E é muito importante também eu olhar pro giro, né, para capital de giro, como é que tá o meu caixa. Porque, por exemplo, se eu vendo muito a prazo e o meu capital de giro é baixo, como é que eu vou pagar os funcionários? Porque mensalmente minha empresa precisa de um valor X para que ela se mantenha viva, funcionando, Sim. rodando. Excelente ponto. Então, o aumento de salário influencia literalmente, né, diretamente na necessidade de capital de giro. Então, são ajustes que você, enquanto empreendedor, tem que fazer e tem que considerar no caso de aumento. Então, se eu aumentei 1.000, 2, 3, 4, 5 mil reais os salários ali em um mês, eu preciso considerar esse valor, esse montante também na necessidade de capital de giro. Então, percebe, se você tem ali um giro de capital, né, uma necessidade de giro ali grande, tipo, eu tenho vendas, as minhas vendas são de longo prazo. Então, o ciclo de vendas do meu negócio demora 4 meses para acontecer. Então, percebe, você vai ter que ter um caixa para suportar durante 4 meses, se o giro do seu caixa, né, se o tempo que você demora para vender, os ciclos de venda ali, forem longos. Então, nesse caso aqui, se for de 4 meses, você vai precisar ter o seu capital de giro, a necessidade de capital de giro para 4 meses e por aí vai. Então, tudo isso influencia também. Excelente ponto, Michele, muito bem. Uma coisa interessante também, né? Você falou sobre custo, despesa e tal, e a gente falou muito aqui do fluxo de caixa especificamente, mas 2 relatórios, sempre vou falar aqui, 2 relatórios muito importantes que dão suporte para você tomar esse tipo de decisão também, fluxo de caixa e DRE. A DRE, ela vai mostrar para você ali se o seu custo operacional está alto, se a sua despesa operacional está alta. Isso também pode trazer um pouco um pouco mais de segurança para você, para decidir. Pô, eu não posso aumentar agora as minhas despesas operacionais e o salário que eu tenho que aumentar de despesa operacional. Enfim, o que eu quero deixar como mensagem aqui é que é difícil mesmo você chegar à conclusão de dar um aumento ali. Porque existe essa questão. Você fica triste, né? Quando o seu par recebe o salário e você não. Você, enquanto quem está dando o aumento ali, tem que pensar nesses impactos também. O que eu sempre gosto de fazer é envolver todos os pares nesse tipo de decisão para que tudo fique alinhado. Vamos montar um plano junto, né? De aumento ou dessa escala de salário das pessoas. Mas você conseguir tirar da frente os aspectos que não são esses aspectos mais sensíveis, mais humanos, que eu vou impactar psicologicamente de forma negativa o meu time se eu der o aumento para um e não der para outro. Eu tenho que tratar dessas questões de insegurança na hora de dar o aumento ou na hora de pedir o aumento. Então, tira da frente os aspectos que não são esses, que já são difíceis por natureza e você vai ter que lidar de qualquer jeito, que são os aspectos objetivos. Então, tenha o seu fluxo de caixa organizado, tenha uma DRE para você consultar também, faça a projeção, né, desse aumento dentro do seu fluxo de caixa, considere como necessidade de capital de giro esse aumento também, entenda quanto custa de fato o seu cliente, o seu funcionário dentro do negócio, lembre de considerar que existem as férias, existe o 13º, tudo isso aumenta também. E, nossa, que ruim. Não é ruim, é previsto, inclusive, né? Então, você pode tomar ações muito antecipadas ali para lidar com essas situações e ter muita segurança. Falar, eu aumentei aqui o salário da Michele em 10 mil reais com total segurança. Isso faz você, empreendedor, né? A pessoa que empreende aí, dormir com a cabecinha no travesseiro de um jeito muito mais confortável e tomar as decisões mais certas pro negócio também. Também acho. Eu acho que o mais importante também é uma palavrinha mágica chamada transparência. Transparência. Tanto com quem você está aumentando o salário, né, para essa pessoa, quanto até para os pares dessas pessoas. Então, assim, olha, nesse momento a gente está aumentando o salário da Michele. Talvez até montar um plano de ação. Porque, por exemplo, pode ser que o meu amiguinho esteja entregando mais do que eu nesse momento e por isso ele
mereça esse aumento de salário. Então, qual que é o plano de ação que essa empresa pode oferecer para que eu vá galgando esse aumento de salário, tipo, sabe? Então, se isso acontecer, você como funcionário, acontecer dentro da empresa, você pode até pedir esse feedback. Por que que eu não recebi esse aumento? O que que eu preciso fazer? Quais são as ações que eu preciso fazer para alcançar esse aumento? Isso é importante. E se você for empreendedor, dê isso pro seu funcionário também, para que ele não fique no escuro, sabe? Assim, não se sinta desmotivado, não remunerado, porque assim, a gente tem conta para pagar, né? Você quer ser reconhecido por essa prestação de serviço. Então, isso é muito, muito importante mesmo, essa transparência com as pessoas ali ao redor. Como que a gente consegue transparência, Michele? Como a gente consegue? Dialogando, explicando. Exatamente. Kotler já dizia isso aí, né? Comunicação dentro da empresa é a força e a fraqueza dela. Então, quanto mais você cria esses ciclos aí que você está falando, conversa com as pessoas, com os pares, né? Intensifica isso. E aí eu, funcionário, conversando com os meus pares e eu, empreendedor, promovendo esses debates também. Para os funcionários, Para os funcionários, de forma aberta, de forma transparente, né? Então, quanto mais intenso for o nível de comunicação sobre esse assunto, melhor, mais tranquilo vão ser todos os períodos e isso não acaba nunca. Sim. Né? E uma coisa também importante, eu estava conversando esses dias com um amigo. Eu sempre trago amigos aqui, mas é verdade, tá? Tenho muitos amigos, gente. Muito bom. Mas, Floss, que é uma coisa importante, assim, porque às vezes eu, como empresa, não consigo dar um aumento pro meu funcionário agora. Então, às vezes, até promover esse diálogo, né, essa comunicação, explicando e deixando em aberto sugestões. Eles estavam falando justamente isso, que na pandemia eles conversaram com a equipe e falaram, olha, eu não consigo não consigo dar um aumento, o que vocês veem como vantagem, alguma coisa que a gente pode oferecer, que não vai ter custo, né, e que seria vantajoso. E aí uma funcionária falou assim, olha, eu quero sugerir que vocês troquem a data de pagamento. Porque quando chega a última sexta-feira do mês, tipo dia 30, 31, geralmente cai na última sexta, a gente nunca tem dinheiro e eu não consigo sair. E aí eles trocaram a data de pagamento do dia 5 para o dia 31. Aí o primeiro mês ficou mais apertado, né? Porque você teve que pagar 2 salários. Mas dali em diante, a satisfação das pessoas ali no grupo aumentou por conta dessa mudança. Então, também ter promover isso. Se você não consegue... Exatamente, pequenos ajustes vai fazer com que o seu time fique mais satisfeito. Uhum. E depois, mais pra frente, você pode avaliar essa questão do aumento do salário. E outra coisa também, não posso esquecer, senhores. Estou tentando ficar mais calma aqui, porque senão eu fico falando. No Granato, uma outra sugestão também de uma funcionalidade que pode ajudar nessa questão de contratação, além do fluxo de caixa e além do DRE, né? Demonstrativo do resultado do exercício. Deixar aqui, se alguém chegou aqui e não sabe o que é um DRE, basicamente é um relatório que vai mostrar se essa empresa teve lucro ou prejuízo, ou fechou no 0 a 0 durante o exercício, um período de tempo, que normalmente é de 1 ano, comumente, mas pode ser de 6 meses, 1 mês, 2 anos. Tá muito vendo? Bem. Nossa! Muito bem. Olha só. Mas eu quero falar outra funcionalidade. Planejamento orçamentário. Sim. Porque o planejamento orçamentário eu consigo, de fato, criar essa projeção. Tipo, eu quero dar um aumento para X funcionários. Então, eu consigo criar esses cenários para jogar ali e saber se, de fato, o que eu orcei e o que está acontecendo está fazendo sentido. Então, vou projetar aqui a contratação de um aumento de um salário para daqui a 6 meses. E aí eu vou criar metas que eu quero alcançar ali das minhas receitas ou redução das minhas despesas, dos meus custos. E aí, dentro do planejamento, eu consigo enxergar o que, de fato, eu estou fazendo. Muito bem. O que é massa demais do planejamento orçamentário é que você consegue criar N cenários, né? Então aí, o que eu estava falando o que a gente estava falando aqui de montar o plano, né? Não, vai junto com a pessoa ali e define um plano para que esse salário aumente e tal. Você consegue fazer isso no negócio de uma maneira geral, mas você poderia, por exemplo, no cenário orçamentário, ali um cenário A, o meu cenário principal. É um cenário que, se a gente atingir determinado número ou determinado resultado, eu consigo dar um aumento para você. Então, você pode criar o cenário A,
Aí um cenário B, que é o cenário A mais o aumento de salário. Você pode criar um cenário C, que é o cenário A menos o aumento de salário. Você pode criar um cenário D, que é não conseguimos atingir o cenário A. É o cenário A menos 10% de receita, ou com aumento de despesa. Enfim, você pode criar cenários infinitos no Granato, essa funcionalidade é boa mesmo, e pode te ajudar a executar esses planos de aumento de salário, inclusive, né? Também, e fazer com que todo mundo acompanhe isso. Exatamente. Muito bem, muito bom, muito bem pontuado, Michele. Excelente. Muito obrigada. E deixa eu ver aqui. Temos material hoje, Michele? Isso que eu ia te perguntar. Eu queria te perguntar isso hoje. Ah, mentira. Temos material rico hoje, Ross? Olha, teremos. Nós teremos a planilha de cálculo do custo de funcionário. Exatamente. Para ajudar, como sempre, a nossa intenção é plantar a sementinha, que você saia daqui, além de ter anotado com tarefas para cumprir aí na sua empresa. Tô falando muito perto, tá bom? Tô me adaptando aqui com esse novo brinquedo, gente. Com tarefas. Então, qual que é o custo dos funcionários? Então, essa planilha vai te ajudar, querido empreendedor, empreendedora, empreendedore, não sei, que está aí nos assistindo, a fazer esse cálculo e a enxergar qual que é o custo real do seu funcionário dentro do seu negócio, Floss. Isso, então, muito vai ter link aqui? Ou não, vai estar no grupo. Vai estar no grupo. Qual que é o grupo do WhatsApp? Como que eu faço? O grupo do WhatsApp vai ter um QR Code aqui, em algum lugar. Aqui. Nossa. Fui instruída. Vai ter um QR Code para você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp do Granatum Cast. Então, vai ter o material lá disponibilizado, como sempre, gratuitamente. Ao longo do episódio também passaram alguns QR Codes aqui sobre o DRE, sobre o fluxo de caixa, para te ajudar a entender na prática do que a gente está falando. O que mais, Floss? Deixa eu ver. E se você chegou até aqui com a gente, queria pedir, se você gostou desse conteúdo aqui, ó, dá o joinha aí, curte, compartilha com quem você acha que deve ser transformado, com quem você acha que pode ser ajudado por esse conteúdo. Se você acompanha a gente há mais tempo, já viu outros episódios aí, compartilha outros também. Deixa aí seu comentário, manda seu comentário aqui nesse episódio também se você está no YouTube. Deixa suas estrelinhas lá no Spotify também. Manda feedback pra gente, sugere pauta, porque a gente gosta de sempre criar o conteúdo baseado no que vocês esperam de conteúdo da gente aqui também. Exatamente. Né, E o que mais? Testar o Granatum. Exatamente. Aqui, ó. O teste de 7 dias grátis apareceu, o timing perfeito. Testar o Granatum. 7 dias gratuitos. Onde que eu testo? No nosso site você pode acessar www.granatum.com.br. Gente, não precisa colocar dados de cartão nem nada, é só testar. E se você está assistindo, é nosso cliente e não usa planejamento, não usa orçamento, por favor, não. Fica como uma tarefa. Vai lá no chat e chama agora. Exatamente. Vá conhecer essa funcionalidade. Temos conteúdo também em vídeo e em texto para te ajudar, mas o nosso atendimento está sempre à disposição. Então é isso, Floss. Eu acho que foi bem legal. Então a gente quer... Se você quer pedir um aumento, manda esse episódio. Manda esse episódio pro seu. Compartilha com o seu chefe isso aí. Exatamente. E você que é empreendedor também, no momento de dar aumento, assista esse episódio. E espero que tenha ajudado. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Michele. Foi um prazer, mais uma vez. E é isso. Um super beijo. E até a próxima.